Bastidores de hoje vai começar falando do Atlético. Nós estamos aqui na Arena MRV já aguardando as chegadas das delegações de Atlético e Grêmio, mas vamos saber das primeiras novidades. O Cláudio Rezende está com a gente neste domingão. Cláudio, boa tarde. Qual é a expectativa de público para Galo e Grêmio hoje? E se a gente vai ter presença especial na Arena MRV e despedida hoje aqui na casa própria do Galo. Boa tarde, Rezende. Boa tarde a você também, Pedro Abílio. A expectativa de público cresceu bastante, hein? Nos últimos dias já temos aí 30 mil atleticanos garantidos para o jogo às 4 da tarde, horário nobre do futebol brasileiro. Dia bom para levar a família na Arena MRV, início do retorno do Campeonato Brasileiro. Dia também de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, estará ao lado do ex-diretor do Galo, Rodrigo Caetano, hoje comanda seleções na CBF e a turma vai acompanhar de perto, né? O técnico da seleção, jogadores do Galo, estará de olho em quem para a próxima convocação. Daqui a pouquinho a gente traz os problemas, as mudanças do técnico Cuca, elas vão acontecer no time. O Galo vai com uma equipe diferente para pegar o Grêmio devido à maratona de jogos? Daqui a pouquinho os detalhes aqui na Itatiaia. Antes eu vou falar para você da Clínica Alphamen. Amigão tá meio desanimado aí na hora H, na hora do sexo. A Clínica Alphamen está pronta para te receber. Você pode ligar amanhã mesmo para agendar consulta. Mais de 10 anos no mercado, a equipe do Dr. Carlos Pacheco tem privacidade total e tratamentos que cabem no seu bolso. O telefone é o 2526-7676, 2526-7676, Clínica Alphamen, conosco aqui na Itatiaia, no Bastidores. O zagueiro Lianco, como a gente vem trazendo desde ontem, não deverá participar mesmo do jogo. O Atlético, normalmente, quando tem lesão muscular, né, o exame de imagem é feito, a informação vem na hora da escalação da equipe. Então estamos aguardando o posicionamento do clube, mas o Lianco passou por exame de imagem, coxa esquerda. Ele reclamou o incômodo no último jogo e ficará de fora. Sem o Lianco e o Igor Rabelo se despedindo. Ontem, inclusive, o Igor Rabelo já se despediu de todos na cidade do Galo. Hoje seria a despedida dele na Arena MRV. O clube até preparando para hoje esta despedida do Igor Rabelo aqui na casa do Galo. A escalação do time pode ter o Ivan Roman, chileno, 18 anos. Pode ter o Vitor Hugo, o técnico Cuca, que normalmente não gosta muito de mexer demais na equipe. Mas a maratona de jogos está preocupando o treinador. Boa, Rezende. Ô, Ale, o Carlo Ancelotti está fazendo essa turnê, né? Não só para observar jogadores, mas para conhecer mais, se contextualizar do futebol brasileiro também. Você acha que ele vai observar de bom aqui na Arena MRV hoje, hein? Eu acho que primeiro faz parte do trabalho dele, né? Saber o que está acontecendo no futebol brasileiro, visitar os principais estádios, assistir de perto os principais clubes, né? Então acho que é o trabalho dele. Segundo, que eu acho que tem alguns jogadores que têm se destacado, tem outros que devem estar no radar. Por exemplo, o Arana era para ter ido para a última Copa do Mundo, né? Ele acabou se lesionando, ficou de fora, mas era a opção, inclusive como titular do Tite na lateral esquerda, que é uma posição carente no futebol do mundo, né? O Arana, nesse momento, está um pouco distante do seu ápice, né? Do seu melhor futebol, mas é um cara que tem que ser observado daqui até a Copa do Mundo. O Lianco vinha fazendo uma grande temporada, como disse o Claudião, não deve jogar hoje, mas o Lianco é sempre um cara que é especulado, né? Porque realmente vive um grande momento com a camisa do Galo. Eu acho que é um respeito que ele tem, inclusive com o Hulk, né? O Hulk tem uma carreira internacional. Talvez não faça parte dos planos pela idade avançada, mas o Hulk há muito tempo vem sendo desequilibrante nos campeonatos que disputa. Então acho que é justo ele dar uma olhadinha no Hulk, né? Eu acho que mais ou menos fica por aí. Mas de qualquer maneira, eu acho que ele tem como obrigação fazer esse tour aí que você citou, embora eu desconfie
que para as principais convocações, a grande base dele vai ser dos jogadores que atuam na Europa, que é onde ele passou a vida inteira, aliás, com uma carreira super vitoriosa. Neste fim de mês, né? A próxima convocação do Carlo Ancelotti com a seleção brasileira. 1h13 aqui na Arena MRV. E sobre essas ausências, o Atlético tem aí algumas situações, alguns problemas para a escalação do jogo de hoje. Especialmente sobre a defesa, quando joga sem o Lianco, é natural que tenha uma preocupação. Você concorda, Ale, que ele tem sido a principal peça dessa defesa do Galo nos últimos jogos? Ah, você não tem a dúvida, né? O Arana, para mim, é mais jogador do que o Lianco. Não está mais jogador, mas é mais jogador. Mas há algum tempo, acho que essa temporada aqui, o Lianco não é só o principal nome da defesa, mas é um dos principais nomes do time, né? Então é um cara que tem uma identificação gigantesca, tanto que tiveram algumas sondagens com relação a uma possível transferência do Lianco, ele vetou todas. Porque não só ele está muito adaptado, como a família toda dele está gostando muito aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, e ele está vivendo um momento especial na sua carreira. Eu acho que até em termos de sequência, de regularidade, o melhor momento da carreira do Lianco. Ele jogou em outras ligas, evidentemente, mas acho que em termos de produção dentro do campo, o Lianco está vivendo o seu melhor momento e isso tem que ser valorizado. Agora, tem uma coisa do elenco do Atlético que a gente tem que considerar, talvez tirando o Arana dos principais jogadores, porque o Arana ficou muito tempo realmente fora, a maioria dos titulares tem mais de 30 jogos já na temporada. E aí a gente começa a falar de jogos decisivos, de mata-mata, tanto da Copa do Brasil como da Sul-Americana, alguns jogos decisivos do próprio Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que como o Atlético foi fazer aquela pré-temporada lá em Orlando, o time sub-20 jogou os 3 primeiros jogos do Campeonato Mineiro, e quando volta a equipe principal, todo jogo foi uma decisão, né? Ele não podia mais perder nenhum jogo, e foi isso que aconteceu, exceto o segundo jogo da final, numa final que já estava resolvido contra o América, né? Mas é muita carga de tensão, de pressão, e a carga física, evidentemente, ela pesa, tanto que vários jogadores foram para o departamento médico exatamente por esse motivo, ou porque esse cara acorda demais, ou porque precipitaram a volta, ou porque precipitaram a estreia, no caso do Júnior Santos, mas a volta no caso do Arana, o próprio Coelho, mas o Lianco já tinha estourado, o Alan Franco já tinha estourado, o Gabriel Menino já tinha estourado. Então, assim, era um elenco que tinha suas claras limitações. O Cuca tem as suas preferências, isso é normal, mas ele pegou uma birra de alguns jogadores e praticamente não jogavam, né? Eram invisíveis ao treinador. E eu vou citar aqui o Saravia, vou citar aqui o Patrick, o Fausto Vera, embora o Fausto Vera eu prefira também não ver em vários momentos, mas o Fausto Vera, sabe? Então ele foi ignorando esses caras e tornando o elenco ainda mais restrito. E isso fez com que ele usasse os seus principais jogadores em praticamente todos os jogos, e a conta chega, né? Vale lembrar, né? Eu sempre lembro aqui, Pedrão, porque o torcedor às vezes esquece. Só tem 3 equipes que estão em 3 competições nesse momento. Isso é muito significativo. Então o Botafogo, que está na Libertadores, na Copa do Brasil e está brigando no Campeonato Brasileiro. E aí o Fluminense e o Atlético, que estão na Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Isso é muito caro. Pra você ter uma ideia, o Flamengo e o Palmeiras, que são tidos como os melhores elencos do futebol brasileiro, talvez da América do Sul, não conseguiram essa façanha. Então, claro que isso é relevante, isso é motivo de comemoração, mas evidentemente que a conta chega, né, Pedrão? Rezende, vamos voltar a falar do Galo aqui no bastidor. Saída do Igor Rabelo está encaminhada? O Galo já tem um nome para substituir o Igor Rabelo, Cláudio? O Igor Rabelo estava definindo os últimos detalhes com o Atlético para liberação. Com o Fluminense está tudo certo e ele precisa ir imediatamente. O acordo foi feito com o empresário do jogador nos últimos dias. O vínculo do Igor Rabelo lá no Fluminense será maior, né? Pode ir até 2028 se ele atingir metas. No Galo o contrato era só até o fim deste ano, não seria renovado. Já fazia algum tempo, né? Muita gente falando, inclusive
depois desse problema com o Lianco, que o Galo teria que segurar o Igor Rabelo. Torcedor preocupado, né, de perder o substituto imediato do Lianco para os próximos jogos, só que negociação estava sendo feita e o Galo não poderia, de última hora, cancelar com as conversas bem encaminhadas. No caso, o Igor Rabelo se despede mesmo da torcida hoje, dos seus colegas na Arena MRV, jogador que está no clube desde 2019. Foram mais de 200 partidas, um dos atletas do atual elenco, né, com mais jogos com a camisa do Galo, conquistas importantes, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil em 2021, Supercopa do Brasil em 2022 e o Hexacampeonato Mineiro, que o Galo conquistou. Ele esteve presente em todas as conquistas, portanto, história bonita aí do Igor Rabelo se despedindo e o Galo trazendo o zagueiro Juan para ser o substituto dele. O Juan é mais jovem, tem 26 anos, estava emprestado ao São Paulo até o mês de junho. É o jogador que pertence ao Sassuolo da Itália e em breve, né, vai ser confirmado, quem sabe ainda hoje, pela diretoria do Galo como reforço para a temporada. Vai cercar a turma aqui hoje para tentar saber do desenvolvimento dessas negociações que se estenderam, né, nos últimos dias, principalmente essa história do Igor Rabelo. Podia fazer uma despedida aqui hoje, viu, Ale? Eu vou te falar que a história que ele construiu aqui é bem legal, bem bonita. É que nem ele, né? Que ele é bem, assim, rico de feição, né? Muito diferente da gente e da média também. Da gente não, fale por você. Ok. E o Rabelo, até que nessa temporada, é claro que ele não teve muita minutagem, mas nas últimas partidas em que ele foi solicitado, ele foi bem. Tanto que ele era o primeiro reserva dessa dupla titular, Júnior Alonso e o Lianco, né? E acho arriscado essa quase troca, né? Por assim dizer, com o Juan, né? Sai o Rabelo, entra o Juan. Porque o Juan tem problemas clínicos, por isso que inclusive ele não ficou no Bragantino. É um jogador que teve pouco espaço no São Paulo e que não está pronto para agora, né? O Atlético precisa de um jogador para agora, porque a gente não sabe a gravidade da lesão do Lianco, não sabe quanto tempo ele vai ficar fora. E o Rabelo, se você precisa dele hoje, ele joga hoje. Se você precisa dele quinta-feira, ele joga quinta-feira. Sabe, é um cara com identificação, conhece o trabalho do Cuca, conhece os companheiros muito bem, o clube então nem se fala. Então, pelo que eu entendi, quero entender, a direção não teve muita opção, né? A direção meio que já havia acordado isso com o jogador e ficou meio de mãos atadas, porque se eu pudesse escolher, acho que se o Atlético tivesse essa escolha, a gente precisa ouvir todas as partes direitinho para ter certeza, não abriria a mão do Rabelo nesse momento, nem pelo Juan, porque como eu disse, a gente não sabe quando ele vai poder jogar. Vamos lá, Cláudio Rezende, passa a régua então, próximos dias de programação para o Atlético depois desse jogo contra o Grêmio, Claudão. A semana praticamente inteira de viagem para o Galo. Vai na terça-feira até Mendoza, interior da Argentina, para enfrentar o Godoy Cruz na quinta-feira, jogo 7 horas da noite na quinta. E de lá o Galo segue direto para São Paulo, porque daqui a uma semana, no domingo, tem o duelo contra o São Paulo, tricolor paulista no Morumbi, para o Campeonato Brasileiro. Uma semana, portanto, de 2 jogos antes do confronto contra o Cruzeiro, que será pela Copa do Brasil. Então, muitas partidas em sequência, sempre duelos decisivos, e por isso o técnico Cuca está pensando aí na melhor estratégia, jogo após jogo, recuperando os jogadores. Não dá muito tempo de treinar, né? Agora é mais jogo atrás de jogo. Joga, recupera, viaja. Vai ser assim a semana do Galo em busca dessa classificação na Copa Sul-Americana. Na quinta-feira vale vaga para as quartas de final.